Minha amiga e meu amigo, quem me acompanha no canal sabe que eu sou um crítico dos ministros do Supremo Tribunal Federal e não consigo nutrir nenhuma consideração, confiança em nenhum dos 11, a não ser que lá na frente eles me provem o contrário. E eu tenho sentido que os brasileiros, os patriotas, têm alimentado uma simpatia pelo ministro Fux, o qual eu tenho o hábito de criticá-lo por não confiar nele. Eu vejo que ele faz o discurso de um jeito, em favor dos patriotas, mas na hora de votar, vota pela condenação. Aliás, todo esse festival de condenação absurda contra brasileiros nos atos de 8 de janeiro tem um voto de Fux pela condenação. Então, isso aí para mim é chapéu de dois bicos. É cavalo paraguai, joga a cabeça para a esquerda para enganar, vai para a direita. Mas ontem ele fez duas coisas que me chamou a atenção. E eu percebo que ninguém observou esses dois pontinhos positivos que ele praticou. Justiça seja feita. O primeiro fato foi o seguinte: ele estava inquirindo Bolsonaro e, em dado momento, ele explicou que Bolsonaro, quando deputado, o visitou no Supremo Tribunal Federal, o visitou no TSE para discutir sobre urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas com o voto impresso ao lado. Pois bem, nessa audiência do dia 10, do último dia 10, terça-feira, junho, ele fez questão de falar que Bolsonaro teve essa agenda com ele para tratar dessa questão. O que ele quis dizer ao puxar essa lebre, ao puxar e discutir essa questão? Dá-se a impressão que ele está levantando a bola para Bolsonaro para dizer que essa bandeira de Bolsonaro não é de agora, é antiga. E que é legítimo Bolsonaro tanto reunir com os ministros do Supremo Tribunal Federal ou com embaixadores. Haja vista que ele foi tornado inelegível porque se reuniu com embaixadores. E na mensagem do Luiz Fux, de acordo com a minha interpretação, ele estava legitimando a ação do presidente Bolsonaro quando se reuniu com embaixadores. Ou seja, essa bandeira não é nova. Bolsonaro já vem com essa bandeira de muito tempo. Tanto é que, como ele se reuniu com embaixadores, também se reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, é a minha interpretação. E a outra, senhoras e senhores, essa passou batido. Passou batido. No momento em que ele estava inquirindo o Bolsonaro, tinha uma discussão sobre uma reunião do governo Bolsonaro com os ministros, que estava proibido gravar e divulgar, mas que alguém gravou e divulgou. Alguém gravou, deixou armazenada na nuvem, e esta imagem ela foi resgatada pela Polícia Federal e serviu para abrir esse inquérito que aí está. E a pessoa que gravou, suspeita não, a pessoa que gravou de maneira sorrateira e furtiva, mesmo que fosse proibido, sem ninguém saber, a reunião dos ministros, foi o Mauro Cid. Quando o seu telefone foi apreendido, a polícia conseguiu achar o que foi dito nessa reunião. Não tem nada demais. Só falou de pessoas, mas serviu para que ajudasse a turbinar a narrativa da tentativa de golpe de Estado. Mas aí, senhoras e senhores, o Luiz Fux levantou a bola para Bolsonaro chutar.
e fez a seguinte pergunta em relação a essa gravação. Senhor Bolsonaro, essas imagens que se tornaram públicas foram divulgadas ou foram grampeadas? Vocês entenderam aonde o Fux quis chegar? Olha a pergunta que ele fez a Bolsonaro. As imagens foram divulgadas ou foram grampeadas? Sabe por quê, meu irmão? Se as imagens foram feitas e divulgadas, é legal. Porém, se as imagens foram grampeadas, é prova ilegal. Ou seja, esse inquérito está sendo tocado com uma prova ilegal. Uma escuta ou um grampo não autorizado pela justiça. Assim sendo, em um país normal, onde a justiça é levada a sério, seria passivo de anulação de todo o processo. Pararam para entender? Vou repetir pela terceira vez. Bolsonaro, senhor Bolsonaro, essas imagens foram divulgadas ou foram grampeadas? Bolsonaro respondeu, foram grampeadas. Então, prova ilegal. Ninguém observou esse detalhe, senhoras e senhores. Assista a imagem. Assista a imagem relativo a essa abordagem feita por Fux a Bolsonaro. Mas preste atenção nesses dois detalhes. Nesses dois detalhes. A questão da reunião para discutir as urnas e a segunda, a pergunta se o fato das imagens vinham ao conhecimento da justiça foi pela divulgação ou por grampo. Assista. Enfim, eu queria perguntar ao senhor se essa reunião foi divulgada ou grampeada. Foi grampeada. E desde quando o episódio do Sérgio Moro, que ele falou que aquela reunião ministerial era prova de que eu interferia na PF, e depois o ministro... Eu não tinha obrigação de... Eu entendo que não é uma reunião como era uma Câmara de Deputados ou vereador, uma reunião reservada nossa. Eu pegava a reunião, a gravação, os melhores momentos para transformar em cortes. E quando houve essa denúncia do Sérgio Moro, que nós interferimos na PF por ali, era a prova daquilo, eu tinha o HD, aqui o pendrive, nas mãos, podia ter subido com ele, mas resolvi entregar. Podia ter falado, já destruí, entreguei. Fiz apenas um pedido para ele que 30, 40 segundos, por uma questão de política externa, não divulgar. Hoje eu posso até falar o que era 30, 40 segundos aqui, se eu tiver alguma curiosidade aqui. Tá? E o resto divulgar. E ele divulgou. Eu tinha ali contado 29 palavrões, tá? Quase 30, tá? Mas nada foi levantado de possível interferência na Polícia Federal. Então, essas reuniões nossas tinham essa marca, né? Que a partir dali eu falei, ninguém vai gravar mais nada. Alguém gravou essa reunião, que alguns apelidaram de reunião do golpe, como eu disse, 20, 30 pessoas com cartaz na frente, total mais de 40 pessoas, ninguém vai pensar em conspirar dessa forma. Eu sempre carreguei no linguajar. Eu tento me controlar, tenho melhorado bastante, acredite se quiser, tenho melhorado bastante o meu vocabulário, mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém, se bem que eu falei, não vou dizer que aconteceu. Agora, lamentavelmente, alguém gravou essa reunião e depois eu não sei onde foi descoberta essa reunião, não aparece quem foi descoberta essa reunião, de modo que ela tornou-se pública. Pararam para observar? Viu? Prestou atenção na pergunta? Prestou atenção na resposta de Bolsonaro? As imagens é fruto de grampo. Esse inquérito é tocado pelo um grampo ilegal, feito pelo Mauro Cid, que está servindo de base para tudo isso que nós estamos vendo aqui. Ou seja, repito, em um país sério, onde a justiça é levada a sério, e se um dia a coisa voltar ao normal no Brasil, é tudo passivo de anulação. Simples assim.